deve pelo menos contar com o apoio de uma justificativa médica. É o lobby dos planos, sem que seja obrigatório tê-la. Aula gratuita. Não esquece de abençoar curtindo, se inscrevendo e compartilhando para que essa aula chegue também a outras cuidadoras e famílias que precisam dessa informação, assim como você. Se você precisa de mais informação, um conteúdo organizado, resumido e pronto, tipo uma Netflix para cuidadores, acesse o link da descrição ou aponta o celular no QR Code da tela. Agora a gente vai aprender como solicitar um home care pelo plano, as dificuldades e o passo a passo. Dividir nesses 4 tópicos aqui, as leis que envolvem a obrigatoriedade, as brechas na lei, o que a ANS diz, que é a Agência Nacional de Saúde, quais os requisitos, como funciona e o passo a passo. Então vamos lá para as leis primeiro. A ANS, como já foi dito, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é ela quem determina quais são os procedimentos que o plano de saúde cobre. Infelizmente, o home care não está nessa lista, por incrível que pareça, de serviço obrigatório. E essa é a brecha principal que os planos de saúde usam para muitas das vezes dar negativa. O paciente que precisa desse atendimento, ele deve pelo menos contar com o apoio de uma justificativa médica. Por mais que ele tenha esse apoio, ainda assim alguns planos conseguem achar brecha na lei por não ser uma obrigatoriedade da ANS. Mas tem que partir do princípio, você precisa do laudo médico dizendo isso. Ou já a nível hospitalar, ou se tiver em casa e ainda não tem esse laudo e quiser tê-lo, via telemedicina eu posso oferecer esse serviço. Basta agendar uma teleconsulta comigo e o número da atendente está embaixo, na descrição, ou na aba conteúdo. Os planos oferecem a cobertura para o home care sem que seja obrigatório tê-la. Por isso, em muitos casos, limitam esse serviço. Como é que eles limitam? Eles excluem especialidades. Quando oferece serviço de fisioterapia ou técnico de enfermagem, médico, não é algo integral. Por exemplo, consegue 2, 3 vezes fisioterapeuta na semana. Técnico de enfermagem consegue só um turno, não consegue as 24 horas. Então, essa é uma realidade de quem tem plano de saúde, até conseguir o home care, mas ainda assim é limitado. É por isso que o guia Acamado Seguro, que ensina como o familiar ou como um cuidador deve se portar diante das necessidades de um acamado, ele é extremamente útil. Porque por mais que você tenha plano, em algum momento você vai ter que lançar mão, vai ter que ir para ação ali e ajudar de alguma forma o acamado. Como proceder em caso de recusa do plano? É possível solicitar uma liminar via advogado para que o direito de ser tratado em casa seja cumprido. E a gente vai ensinar aqui esse passo a passo. A ANS afirma que o paciente tem o direito e o plano tem o dever de mantê-lo no hospital internado até que seja apto a receber alta e ir para a sua residência, ter os cuidados de internamento domiciliar. Isso é obrigado. Porém, mesmo assim, os planos ainda conseguem dar uma negativa dupla, que é nem dar a assistência do home care e ainda assim conseguem negar os custos para que a pessoa ganhe tempo ali preparando um ambiente domiciliar para um internamento, por incrível que pareça. Isso é um tema que está sendo bastante debatido na justiça, porque nem sempre é isso que acontece. É o lobby dos planos, de um lado, né, com muita força jurídica, e parte daquele princípio em que a ANS não obriga o home care ainda pelos planos de saúde.
Apesar de que sai muito mais barato para os planos, porque o internamento domiciliar ele é quase 50% mais barato. Mas mesmo assim, a queda de braço é grande. E como eu disse, muitas vezes o que acontece é uma negativa dupla do plano. Além de não autorizar o atendimento domiciliar, ele ainda suspende as suas despesas hospitalares, o doente acamado estando lá internado. Por incrível que pareça. Então a gente tem que estar preparado para essas situações. Aqui você vai aprender o passo a passo, como usar o seu direito a seu favor e se preparar de outra forma também, de como receber o acamado em casa. A gente vai para o próximo tópico, quais são os requisitos para ter um home care pelo plano de saúde. Aula gratuita. Não esquece de abençoar curtindo, se inscrevendo e compartilhando para que essa aula chegue também a outras cuidadoras e famílias que precisam dessa informação, assim como você. Se você precisa de mais informação, um conteúdo organizado, resumido e pronto, tipo uma Netflix para cuidadores, acesse o link da descrição ou aponta o celular no QR Code da tela.